12. Entre os monômios a seguir, quais são os que apresentam grau 4? Pessoal, para identificar o grau de um monômio, a gente tem que somar todos os expoentes de todas as letras. Então, tem aqui, ó, 9 elevado a x ao cubo elevado a y. Então, eu tenho que somar o expoente do x com y, isso vai me dar o grau do monômio. Bom, lembra que quando a letra não tem expoente, ela tem 1. Então, aqui nós temos um monômio de quarto grau. Certo? 1,6a na sexta. O a não tem nada, é 1. Então, aqui tem um monômio de quinto grau. No próximo, 0,5ax ao quadrado. Não tem nada, então aqui é 1, então nós temos um monômio de terceiro grau. E na última, m ao quadrado e n ao quadrado, temos um monômio de quarto grau. Então, quais que apresentam quarto grau? Esse aqui e esse aqui, o primeiro e o último, então. Beleza? Segundo, qual é o grau do monômio 15 ao cubo x na quinta potência y? Lembra, quando não tem expoente, 1. E aí, para saber o grau de um monômio, você soma o expoente de todas as letras. Então, 3 mais 5, 8, 8 mais 1, 9. Então, aqui nós temos o monômio do nono grau. Certo? 3. Qual é o valor que se deve colocar no lugar do expoente x para que o monômio seja do décimo grau? Bom, pessoal, o x aqui, então, está faltando um valor, claro. Se eu somar o expoente do a e do c, eu já tenho 5. Como ele quer que se eu somar o expoente do a e do c, eu tenho 7. Como ele quer que seja um monômio de grau 10, o x precisa ser 3. E aí o x sendo 3, eu tenho um monômio com décimo grau. Certo? 4. Observe os monômios. Qual é o de maior grau? E B, escreva os monômios na ordem decrescente de acordo com o grau. Bom, então vamos lá. O de maior grau, nesse caso aqui, como eu só tenho uma letra, vai ser realmente o maior expoente. Então é esse aqui. 2x elevado a 5 é o monômio de maior grau. Certo? E aí, para botar em ordem decrescente de grau, né? Então, como é decrescente, é do maior para o menor. Então, o maior, 2x elevado a 5. O próximo, 10x elevado a 4. O próximo, 7x ao cubo, elevado à terceira, né? Depois, 8x ao quadrado. Depois, 2,5x, né? Que seria elevado a 1, mas lembra que o 1 não precisa representar. E o 20 seria o último. O 20 seria o x elevado a 0. Mas como todo número elevado a 0 dá 1, não há necessidade dessa representação aqui, né? Então é só 20. Beleza? E a 5, né, pessoal? Os monômios 10 a elevado a n ao quadrado e 20x elevado a 7y elevado a n são do oitavo grau. Qual é o valor numérico da expressão m mais n? Bom, pessoal, se eles são do oitavo grau, significa que a soma dos expoentes dá 8. Então significa que esse n é 6 e esse m é 1. Se eles são do oitavo grau, a soma dos seus expoentes tem que dar 8. Logo, então, eu sei que o m é 1 e o n é 6. Então, se m é 1 e n é 6, a soma de m mais n vai ser 7. Tranquilo, né? Então, pessoal, aqui ó, a questão de número 6, né? Observe os monômios. Entre os monômios apresentados, identifique aqueles que são semelhantes a... Então, assim, pessoal, a importância de um monômio semelhante é que quando a gente começar a fazer adição e subtração, que a gente já tem alguns exercícios para vocês fazerem ali, que entrega até a quarta-feira agora, né? Então, tem algumas atividades assim. Vocês têm que saber identificar um monômio semelhante, porque você só vai poder somar e subtrair monômios que são semelhantes. Bom, e o que é ser um monômio semelhante? É um monômio que tem a parte literal igual.
essa parte literal são as letras. Aqui, por exemplo, ó, aqui em cima você tem 6 monômios, todos que têm a mesma letra, ó, a x, a x, a x, a x, a x e a x. Porém, nem todos são semelhantes, certo? Só deixa eu dar uma conferida que eu acho que eu acabei copiando errado ali. Não, tá certo. Tá certo. Então, todos são semelhantes aqui? Não. Quem é semelhante a quem? Nesse caso aqui, ó, o meio ax é semelhante ao 10ax, porque eles têm a letra igual, e o 5a ao quadrado x é semelhante ao 0,5a ao quadrado x. Por quê? Além da letra, eles precisam também ter os expoentes iguais. Então, são todos muito parecidos, porém não são todos semelhantes. Então, o que a gente tem que fazer aqui é identificar desses 6 polinômios, desses 6 monômios que estão ali em cima, quais são semelhantes a 5ax². O número, o coeficiente aqui não me interessa, o que me interessa é a parte literal. Para ser semelhante tem que ser igual. Então, quem é ax²? Nesse caso aqui, esse aqui, né? Então, semelhante ao 5ax², eu tenho só o 0,7ax, beleza? Semelhante a 1,2a ao quadrado x², é o 20 ao quadrado x². Lembra que para ser semelhante, a letra e os expoentes têm que ser iguais. Não pode ser parecido, tem que ser igual. AC, 3/4 de a ao quadrado x. Esse aqui tem dois termos semelhantes, tem dois semelhantes, né? Esse daqui e esse daqui, né? Então, o 5 ao quadrado x e também o 0,5 ao quadrado x. Estão vendo? Ó, semelhante, ó, mesmas letras e mesmos expoentes. E semelhante ao 0,9ax, nós temos lá o meio ax negativo e também o 10ax. Então, pessoal, semelhante é ser igual, certo? A parte literal é igual. O coeficiente não é importante. O que é importante é a parte literal. E aí depois, claro, o coeficiente é importante na hora do cálculo e tal. Mas para identificar um termo semelhante, você olha só a parte literal. Tudo bem? E a questão 7 ali, né, pessoal? Efetue as adições algébricas dos monômios a seguir. Então, agora que é importante saber diferenciar um monômio semelhante ou não, porque você só vai poder somar ou subtrair se os monômios forem semelhantes, tá? É claro que nesse caso são todos semelhantes, mas pode vir a acontecer que eu tenha monômios diferentes mais para frente, mas a gente também vai estudar um pouquinho mais de propriedade e aí a gente vai ter que diferenciá-los aí nessa situação. Então, primeiro passo na hora de fazer uma adição de monômios. São semelhantes? São. Opa, então eu posso fazer. E aí você faz. 7 mais 2, 9. 9 menos 6, 3x². Então, faz a operação que está pedindo com os coeficientes, que são os números na frente, então eles são importantes, claro, né? Mas para identificar se é semelhante ou não, eles não vão interferir em nada. E aí, a parte literal você repete. Tranquilo? AB. 20. Primeiro, são semelhantes? São. XY, XY, XY. Então, faço o cálculo. 20 menos 17, 3. Positivo. XY. Menos 5, XY. Aqui, pessoal, eles têm sinais diferentes, então você tem que diminuir e vai dar 2 XY negativo. Certo? Então, sinais diferentes, diminui e fica com o sinal do maior. Tudo bem? C, 2AB mais 1,5AB menos 2,3AB. Então, são termos semelhantes? São. AB, AB e AB. Então, aqui vai dar 3,5AB, né? Sinais iguais você soma e permanece o sinal, menos 2,3AB. Sinais diferentes você diminui, 3,5 menos 2,3 vai dar 1,2AB. Esse 1,2 é positivo porque fica o sinal do maior, certo? 3,1 negativo, mais 4,5 menos 2,7. Bom, pessoal, aqui é assim, ó. Eu gosto de fazer, quando é um pouquinho mais chatinho, eu gosto de pegar todos que têm o mesmo sinal e somar para depois fazer só uma subtração. Então eu vou fazer assim. É claro que você pode fazer, como é só adição e subtração, na ordem que for aparecendo. Então aqui, ó.
3,1 negativo e 2,7 negativo. Só termos semelhantes, são e têm o mesmo sinal. Então eu vou somar eles e essa soma aí vai dar 5,8 negativo, porque os dois eram negativos, fiz uma soma, eles continuam negativos. E vou repetir a parte literal. Mais 4,5. Isso. Agora, sobrou que eles são termos semelhantes, porém têm sinais diferentes. Então, se eles têm sinais diferentes, eu vou diminuir, e isso vai dar 1,3. Como 5,8 é maior que 4,5, esse 1,3 é negativo, x ao quadrado, y. Aqui, né, pessoal, a E e a F também. Então, 10BC com 7BC vai dar 17BC. E 12BC negativo com 3BC negativo vai dar 15BC negativo. Sinais diferentes você diminui e vai dar 2BC positivo. Pessoal, poderia fazer assim, ó, 10 menos 12, 2 negativo, 2 negativo mais 7, 5 positivo, 5 positivo menos 3, 2 positivo. Também funciona, tá? Só estou dizendo que eu prefiro pegar sempre todos os positivos, somar, todos os negativos, somar e só no fim fazer uma subtração. Acho que isso dá menos confusão, tá? Por isso que faço assim, mas você pode fazer do jeito que você achar melhor. Claro que pode ser do jeito que achar melhor, porque é uma adição e uma subtração, tá, pessoal? Se aparecer multiplicação, divisão ali no meio, aí tem que fazer na ordem das expressões numéricas, tá? A F, 1,1 positivo e 2,8 positivo. São semelhantes, são, né, AB ao cubo. Então isso aqui vai dar 3,9 AB ao cubo positivo. E o negativo aqui, 3,5 e 0,9, sinais iguais você soma. Isso vai dar 4,4 negativo AB ao cubo. Aí, sinais diferentes agora você tem que diminuir. E aí, 4,4 menos 3,9 vai dar 0,5 negativo, porque o 4 ficou maior que o 3. AB ao cubo. Certo?